primeiro lugar absoluta. TVN. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, Elicaso e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil, TV Global News, Canal 55, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e Canal 14, Anápolis, Goiás. Hoje os temas de nosso encontro são eleições para a presidência da seccional e sucessões da OAB do Distrito Federal e eleições diretas para conselheiros e presidência do Conselho Federal, cláusula de barreira e acolhimento aos advogados em situação de vulnerabilidade em tempos de pandemia. E outros temas relevantes também estarão em pauta neste nosso encontro. E para esta conversa legal, convidamos a doutora Aline Marques, advogada especialista em ciências penais, pela Faculdade Anhanguera, Unidep, Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, pós-graduada em Direito Agrário, Urbanístico e Meio Ambiente, pela Universidade de Santa Cruz do Sul, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal de Sobradinho, vice-presidente da União Brasileira de Mulheres do Distrito Federal, UBMDF, conselheira de Mulheres do Cerrado do Distrito Federal e do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, coordenadora nacional da luta pela moradia do Distrito Federal, ex-conselheira da subseção de Taguatinga, cidadã honorária de Brasília por 2 vezes e ex-pré-candidata à presidência da OAB seccional do Distrito Federal e atualmente pré-candidata a conselheira federal pela chapa do Dr. Evandro Pertence, articulista e palestrante, além de outras especializações nesse segmento. Doutora Aline Marques, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, doutor Zé Carlos, boa noite a todas e a todos. Eu quero dizer que é uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e compartilhar temas tão importantes, não só para a nossa classe de advocacia, mas para toda a sociedade. Muito bem. Doutora Aline, antes de iniciarmos a nossa conversa legal, informo a senhora e aos nossos telespectadores que hoje, dia 19 de julho, comemora-se o Dia da Caridade. Essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática, a difusão da solidariedade como um meio para desenvolver um bom entretenimento entre todos os seres humanos. A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que insiste que a principal definição de caridade é amar e ajudar ao próximo. Por favor. Doutor Zé Carlos, eu vejo a caridade como um caminho a ser seguido por todas e todos nós. Eu sou kardecista, espírita kardecista, e uma frase que é muito simbólica e muito representativa de toda essa palavra que tanto significa caridade é: fora da caridade não há salvação. Uma frase que Allan Kardec disse, porque para além de qualquer entidade religiosa, a caridade é que realmente deve mover todos os nossos corações. Muito bem. Doutora Aline, já vamos iniciar aqui a nossa conversa legal e eu vou perguntando para a senhora. A senhora era pré-candidata à presidência da OAB seccional do Distrito Federal, mas fez um acordo, uma composição com o movimento Dr. Evandro Pertence e será pré-candidata ao Conselho Federal, neste movimento ou chapa. Qual a motivação que o levou a colocar o seu nome inicialmente na disputa da presidência da Ordem e agora conselheira federal? Essa é uma pergunta muito importante, doutor Zé Carlos. Inicialmente, vou fazer um breve relato de como tudo isso aconteceu, porque foi um ato muito representativo para toda a nossa classe, especialmente nesse momento
de ano eleitoral, e eu gosto de reforçar isso porque eu realmente espero que toda a nossa classe possa se sentir envolvida nesse processo. Nós precisamos que todas as advogadas e todos os advogados sintam-se realmente partícipes desse processo. Quando nós lançamos a minha pré-candidatura, nós éramos um grupo de advogadas e advogados insatisfeitos, sofrendo diversas violações de prerrogativas. Tivemos amigos nossos que sofreram, inclusive, lesões corporais. Tivemos amigos nossos que quase cometeram suicídio, porque foram presos e confundidos com traficantes. Eu posso falar de um relato meu, porque eu tive a minha vida ameaçada de morte e quase tive a minha pré-candidatura ameaçada, porque simplesmente tive que me ausentar por diversos dias e semanas. Então, eram várias situações em que nós buscávamos a OAB para tentar um apoio, um auxílio, e nós não conseguíamos. Então, naquele momento, foi decisivo para ouvir tantas advogadas e advogados com anseios de mudança e dizer, precisamos disputar a OAB. Então, naquele momento, nós lançamos a minha pré-candidatura, que foi a primeira nessa caminhada e rumo realmente ao período de eleição, justamente entendendo que nós representávamos uma classe, na verdade, um grupo de advogadas e advogados que não se sentiam representados na OAB. Na verdade, são grupos que se sentem à margem, que não se enxergam num projeto de gestão. E foi nessa perspectiva, e justamente com essa proposta, que nós conseguimos reunir um grande grupo de apoio à nossa pré-candidatura, para que realmente pudéssemos ter a mudança que precisamos. Foi quando conversamos com vários amigas e amigos, advogados e advogadas em comuns, que eu e doutor Evandro Pertence temos, e foi meio que um anseio desses nossos amigos e amigas, no qual nós compartilhávamos projetos e propostas e objetivos muito comuns. E eu falo que nós temos anseios e projetos que vão muito além da OAB, porque a OAB, que tanto representa o Estado Democrático de Direito, claro, ela representa a sociedade. Claro, então, quando nós conversamos, nós víamos que tínhamos realmente muitos objetivos em comuns e que iam para além da OAB. E foi nessa proposta que nós decidimos, em conjunto, fazer essa composição. Hoje, doutor Evandro Pertence vem à presidência da OAB e a minha proposta de vir ao Conselho Federal é justamente porque o Conselho Federal é um ambiente predominantemente masculino, na qual nós precisamos, enquanto mulheres, ocupar. Muito bem. Doutora Aline, quais os projetos que pretende implementar, caso venha a ser eleita conselheira federal, e como pretende contribuir para a seccional e subseções da OAB do Distrito Federal? São diversos os nossos projetos. Quando a gente caminha entre as subseções que nós temos no DF, um anseio muito comum entre todas as subseções é que elas tenham autonomia. Essa questão da autonomia, ela é um problema que precisa ser resolvido. As subseções, elas não podem mais ficar com tanta dependência da nossa seccional ou do Conselho Federal. Elas precisam ter a sua autonomia, especialmente financeira. Elas podem e devem andar com as próprias pernas, implementar os seus projetos, e isso é uma proposta nossa. A gente quer possibilitar que as subseções possam caminhar sozinhas, obviamente, dando todo o apoio e estrutura que elas precisarem. Muito bem. Doutora Aline, são projetos importantes, de fundamental relevância, e esses projetos a senhora já registrou ou pretende registrar esses projetos? O doutor Evandro, que encabeça essa chapa da seccional aqui do Distrito Federal, a senhora indo para o Conselho Federal,
Vocês já registraram esse projeto ou pretendem registrar esses projetos? Nós pretendemos sim registrar. Claro, no momento nós estamos numa pré-candidatura. Exatamente, né? Nós pretendemos sim registrar. O nosso plano de trabalho que está sendo construído, inclusive coletivamente, eu gosto muito de reforçar isso, porque a nossa candidatura ela não é um projeto individual, ela é um projeto que nós queremos que todos e todas se sintam representados. Então, está sendo uma construção coletiva. Hoje nós temos uma plataforma virtual no qual todas e todos podem entrar, sugerir, dar sugestões, e no final nós vamos compilar tudo isso e, com certeza, vamos sim registrar no cartório. Muito bem. Doutora Aline, a senhora é a favor das eleições diretas para conselheiros federais, seccionais e subseccionais, e também para a presidência do Conselho Federal da OAB, e por quais razões, se for favorável? A OAB, muito simbolicamente, representa tudo que é democrático na nossa sociedade, e nada mais justo do que ter eleições diretas. Claro. Eu, inclusive, já escrevi um artigo sobre isso, que pode ser facilmente encontrado na internet, que é sobre as eleições diretas do Conselho Federal. Inclusive, hoje nós temos o PL 305, recentemente proposto, de 2021, acho que ele foi proposto em março, que Sim. propõe a alteração do Estatuto para que viabilize a eleição direta do Conselho Federal. Eu acho que isso está tarde. Nós não podemos mais permitir a nossa entidade, que tanto representa a democracia do nosso país, ter eleições indiretas. E só acrescentando essas colocações, nós que somos os fiscalizadores do Estado Democrático de Direito, exigimos eleições diretas em todos os níveis, por que não a nossa OAB também ter eleições diretas para isso? E aproveitando também as suas colocações desse PL, nós temos hoje na Comissão de Constituição e Justiça a deputada Bia Kicis, que ela pode encampar esse projeto e levar, talvez que não dê tempo para essas eleições agora, mas que num futuro próximo a gente também ela leve isso aí para a Comissão de Constituição e Justiça e que seja lá aprovado e que nas próximas eleições nós já tenhamos eleições diretas para conselheiros federais e para a presidência do Conselho Federal. Com certeza, e essa será uma bandeira nossa. Eu acho que, como eu disse, já está tarde e devemos lutar por isso e trabalhar para que isso seja viabilizado dentro do nosso Congresso e logo seja aprovado para as próximas eleições. Para essa, muito pouco provável, porque quando há uma alteração de lei, ela só é possível ser implementada na outra, né, claro, na próxima eleição. Mas, com certeza, vamos trabalhar para que isso seja viável. Claro, até porque a deputada Bia Kicis é nossa colega também, né, doutora? Exatamente. Então ela tem, vamos pedir lá os legisladores, quem tem mais proximidade, a senhora mesmo é uma... Eu acredito também, doutor Zé Carlos, se o senhor me permite, por favor. Precisamos, inclusive, regulamentar a questão do próprio processo eleitoral, né? Claro. Porque esse ano nós estamos aí com a proposta de uma eleição virtual, né? Que não será fiscalizada pelo TSE. Havia uma proposta inicial de que o TSE disponibilizasse um sistema para que viabilizasse essa eleição virtual, porém o TSE não conseguiu desenvolver essa plataforma, então será contratada uma empresa privada para fazer o nosso processo eleitoral. Nós que sempre utilizamos urnas eletrônicas do TSE. Isso. Então, é essencial que tenhamos isso regulamentado e já deixo aqui que nós precisamos nos mobilizar contra isso. O TSE é essencial no nosso processo eleitoral. Muito bem, com certeza. É essencial e a gente precisa cuidar disso, até porque não pode manchar a lisura da nossa instituição, tem que ser mantida, né? Hoje, infelizmente, os jornais estamparam as redes sociais do Brasil todo, estamparam, doutora, a nossa classe já está por demais prejudicada e desvalorizada. Totalmente desvalorizada. No Espírito Santo foram presos diversos advogados, 10 advogados, 9 advogados,
envolvido numa organização criminosa, vários juízes foram presos também, foram colocados à disposição da justiça, tiraram dos cargos lá, e infelizmente a nossa ordem precisa manter a lisura de todo o pleito para que a gente possa conseguir manter a idoneidade da classe. A credibilidade que a nossa classe é a próxima tem, né? pergunta que eu vou lhe fazer. A nossa classe, doutora Aline, vem passando por uma transformação nos últimos anos. E se providências não forem tomadas, com urgência a classe tende a desaparecer. O que a senhora tem? A senhora tem algum projeto elaborado para que a sociedade volte a ter credibilidade na classe dos advogados e esses voltem a serem respeitados pela sociedade? Com certeza, doutor Zé Carlos. A nossa classe hoje, em especial pelo momento que nós estamos passando, que é a pandemia, que infelizmente assola o nosso país e o mundo todo, ela tem possibilitado um processo que eu chamo de empobrecimento da advocacia. Nós temos hoje parte significativa de advogados que realmente passam por necessidade. Uma coisa que eu falo, e isso é extremamente essencial, a advocacia, ela não mostra a realidade que o advogado vivencia. O que a sociedade entende da advocacia é sempre o advogado ou a advogada do grande escritório, o rico ou a mulher rica, bem-sucedida. E essa não é a realidade de nós advogados, que muitas vezes passam por necessidade. Nós já vamos discutir isso. E a valorização da advocacia recai sobre isso. Claro. Porque quando nós falamos de valorização da advocacia, eu não estou falando somente de prerrogativas. Porque, às vezes, nos debates que a gente tem tido, muitos advogados já estão cansados. E eles falam, não quero mais ouvir só prerrogativas. Eles querem qualidade de vida, dignidade. Então, a valorização da advocacia, ela implica em tudo isso. Claro. Hoje, o advogado entra numa sala de audiência e é desrespeitado pelo juiz, pelo Ministério Público, por delegados. Então, um pacote de valorização da advocacia para dar dignidade à profissão, à vida do advogado, é essencial. Muito bem. Doutora Aline, aproveitando essas colocações, e já uma pergunta aqui também, hoje nós temos 42 faculdades aqui no Distrito Federal. Não está na hora de se propor ao MEC, como foi feito com as faculdades de medicina, a proibição de implementação de novos cursos de direito e que esses cursos passem por uma rigorosa fiscalização com aferição pelo MEC, pelo Conselho Federal e seccionais. Eu indago, a senhora vai levar algum projeto para o Conselho Federal nesse sentido, caso seja eleita conselheira? Com certeza. Eu acho que proibição nem tanto, doutor, mas eu acredito que a fiscalização, sim, ela deve ser implementada e rigorosamente, porque em que pese haja um nível de fiscalização, ela não é efetiva. Tanto é que hoje nós temos 42 cursos de direito em Brasília. No Distrito Federal. No Distrito Federal. E para além disso, eu entendo que deva ser importante esse acompanhamento da OAB para que os estudantes, ao saírem das faculdades, tenham condições de entrar no mercado de trabalho. As universidades não podem apenas formar universitários como uma linha de produção. Claro. Nós precisamos aumentar o grau de qualidade dessas universidades e viabilizar que esses estudantes possam ser inseridos no mercado de trabalho. Claro, e acrescento mais, e elas têm que deixarem de ser verdadeiros caça-níqueis. Exatamente, é como eu falei, não pode ser apenas uma linha de produção. Uma linha de produção. Exatamente, temos que dar qualidade, temos que cobrar qualidade, e essa fiscalização é essencial nesse processo de formação do estudante. E para termos universidades de qualidade. E essa fiscalização, a senhora é de acordo que ela passe pelo MEC, pelo Conselho Federal e pela seccional, e, claro, também pelas subseções? Sim, com certeza. Tá certo. Muito bem. Doutora Aline, a senhora foi presidente da Comissão
de comissões na subseção de Taguatinga, sabe muito bem das dificuldades profissionais das subseções, dos profissionais das subseções. E de 3 em 3 anos, doutora Aline, aparecem vários candidatos com propostas mirabolantes, milagrosas, inclusive as advogadas, suas colegas e os nossos colegas, os advogados, ambos colegas, alegam que a cada 3 anos há um desfile de Louis Vuitton e Giorgio Armani. E após as eleições, esse pessoal desaparece, tá? Eles desaparecem misteriosamente, e gostaria de saber por quais razões que só aparece nesse período. Eu acho até que eu já comentei um pouco dessa questão da falsa realidade que a advocacia possui, né? E uma coisa que eu gosto de reforçar, isso é um problema estrutural na política, não só na nossa entidade, que claro, reflete esse sistema político, mas na política como um todo. Nós não somos acostumados a eleger pessoas que sentem as nossas dores. E eu sempre gosto de falar isso, nós temos que eleger advogadas e advogados que sentem as dores dos advogados. Claro. Nós temos que eleger advogadas e advogados que estão lá esquentando a barriga do balcão, claro, né, no dia a dia, que frequentam uma papuda. Eu não posso mais estar elegendo o advogado de trás da mesa, que contrata ou terceiriza a sua profissão. Quem está nos representando em qualquer esfera tem que sentir as dores de quem está representando, de quem está, das pessoas, da população, da classe, tem que ser essa pessoa. E é por isso que realmente é muito comum vermos em período de eleição tantos desfiles, né? Agora, realmente, escolher quem nos represente, esse é o grande desafio. É o grande desafio para todos nós, escolhermos realmente quem está do nosso lado, quem realmente advoga, quem realmente sente as dores da advocacia. Muito bem. Doutora Aline, eu quando informo aos nossos telespectadores de quem é meu entrevistado, e aqui é uma gama muito grande de advogados profissionais que estão nos assistindo, daqui a pouquinho eu vou falar para a senhora quantos países estão nos assistindo, mas nós temos muitos profissionais da área de direito que estão nos assistindo. E isso é uma pergunta deles, que pediram para fazer para a senhora. Se a senhora tem conhecimento do que é uma subseção e qual a importância das subseções no cenário OAB, considerando que o eleitorado destas representam mais de 50% do colégio eleitoral. Isto sem contar que muitos advogados votam na seccional e moram nas cidades satélites, regiões das subseções. Como analisa esse contexto? Esse contexto das subseções, doutor Zé Carlos, ele é essencial para a gente construir o projeto que nós queremos para a nossa OAB. O advogado está na periferia de Brasília, ele não é do grande centro. É o advogado que realmente passa por necessidade. Tanto é que as nossas maiores subseções, com os maiores números de inscrição, é Ceilândia, é Taguatinga em primeiro lugar. Então, é uma classe que realmente se encontra-se na periferia de Brasília. E qual a importância disso tudo? Elaborarmos projetos que alcancem esse público. Não adianta eu elaborar projeto por grande escritório. Claro. Teve um estudo elaborado agora no estado de São Paulo, muito recente, que ele resultou na seguinte análise. O momento de pandemia, ele aumentou significativamente a judicialização de várias demandas. Porém, ele só favoreceu os grandes escritórios. Os pequenos fecharam. Claro. E muitos estão aí trabalhando de forma autônoma ou não estão. Não estão trabalhando. Então, é para eles que nós devemos direcionar os nossos projetos. E encontram-se em situação de vulnerabilidade, viu, totalmente. E eu que sou de subseção, conheço bem a realidade de uma subseção, conheço bem a dificuldade que passa uma subseção de tudo, de recursos, de estrutura, e é muito importante que o advogado e a advogada consiga se reconhecer nesse processo. Como eu falei, não podemos mais eleger pessoas que não nos representam. Muito bem. E aproveitando essa colocação da senhora, já vem uma pergunta aqui. A senhora, doutora Aline, é a primeira advogada a se lançar como pré-candidata ao Conselho Federal, oriunda da subseção.
uma vez que o Distrito Federal nunca teve um conselheiro federal oriundo das subseções. Muito embora temos grandes nomes com esse perfil, que certamente representarão muito bem o Conselho Federal. E esta colocação da senhora ser a primeira, isto influenciará outros profissionais das subseções a colocarem seus nomes também para essa disputa, doutora? Com certeza, doutor Zé Carlos. E é isso que nós queremos. Eu e o doutor Evandro, nós falamos muito disso. Quando nós caminhamos, sempre nos perguntam, você é do verdinho ou você é do laranja? Eu falo, não. Nós não somos nenhum desses dois. Nós temos que acabar com essa ideia de um processo de eleição binária. A nossa OAB, que tanto representa a democracia, não pode mais ter esse processo de eleição binária. Nós queremos mais Alines, nós queremos mais Evandros, nós queremos todas as cores. E é isso que nós queremos. Queremos que mais advogadas e mais advogados tenham a coragem que eu aqui estou colocando para vocês se candidatarem e se elegerem. Muito bem colocada a sua posição. Embora a senhora falou aí em verdinhos e laranjas, a senhora presta ou prestou serviços ao governo do Distrito Federal. E eu achei de suma importância a sua coragem sair como pré-candidata à eleição da seccional e posteriormente fez um acordo lá com o grupo do doutor Evandro e agora é conselheira federal. Isso teve alguma dificuldade para a senhora em informar os gestores onde a senhora trabalhava de que isso traria problema? Não? Absolutamente. Desde o início, quando eu lancei a minha pré-candidatura, a primeira pessoa na qual eu conversei foi o nosso governador Ibanez, que é um grande amigo pessoal. E o doutor Evandro também era do grupo deles, né? Na verdade, nós somos dois corajosos, porque realmente somos os que destoaram dos comuns, né? Dos laranjinhas ou dos verdinhos, exatamente. E é isso que nós queremos, possibilitar, inclusive eu conversei com o doutor Délio esses dias, eu falei para ele, nós queremos possibilitar para a nossa classe outras escolhas que não sejam só A ou B. Claro, é necessário que haja... E a democracia está aí, né? E a OAB não pode fugir à regra. Exatamente. Pela democracia está aí, tem que haver uma alternância de poder. E claro que os nossos colegas, os advogados, têm que fazer uma aferição aí das pessoas que estão postas aí, dos grupos que estão disputando as eleições e naturalmente verem aí o que é mais importante para a classe, que nós precisamos cuidar, na realidade, é da classe, né? Doutora Aline, essa também é uma pergunta aqui que a senhora tem que responder para os nossos telespectadores, viu? Como vê a bancada feminina da OAB? Hoje, em torno de 55% das mulheres do Distrito Federal, dos advogados do Distrito Federal, são mulheres. Como a senhora está vendo essa colocação e se isso facilita e se isso traz alguma influência, o que isso pode ajudar, notadamente o seu pleito, que é o Conselho Federal, para que a senhora tenha representatividade, que hoje nós temos pouca representatividade. Nós temos aí hoje no Conselho Federal da subseção da seccional do Distrito Federal, a doutora Daniela Teixeira, que é a nossa conselheira federal, mas a senhora entende que precisam mais mulheres no Conselho Federal e essa bancada feminina pode nos ajudar nisso? A minha história ela é marcada pela luta de mulheres, né? Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de uma família com muitos problemas entre pai e mãe e um pai muito violento. Então, desde muito jovem, eu realmente entrei para movimentos de mulheres e essa luta, para mim, é vida. Então, essa questão da pauta das mulheres, eu vou levar com ela sempre. E a minha proposta de estar no Conselho Federal é exatamente essa. O Conselho Federal hoje, ele é composto predominantemente por 100% de homens e é um espaço em que nós precisamos romper barreiras e realmente entrar. Mas é tudo um processo educativo, né? Um processo muito pedagógico. Mulheres não são acostumadas a votar em mulheres.
justamente por um processo cultural. Nós sempre enxergamos como representante da nossa sociedade, como os espaços e os poderes políticos dominados por homens. Então, isso é um processo muito pedagógico, de mulheres conseguirem se ver representada por mulheres. Obviamente que uma classe com 55% de mulheres conseguiria eleger qualquer mulher, claro, mas é um processo pedagógico. A gente entende e sabe que as transformações culturais é que possibilitarão mulheres entenderem por que é tão importante votarmos em mulheres, ou votarmos naqueles que irão nos representar. Por que eu compus com o doutor Evandro? Porque ele entende que é importante termos mulheres no Conselho Federal, porque ele entende que a luta das mulheres é importante para a sociedade. 55% de mulheres é muito significativo, é muito importante, mas nós, mulheres, precisamos entender que essa mudança cultural só poderá ocorrer a partir da mudança das nossas atitudes. Não adianta termos, e isso eu fico muito feliz nessa eleição, termos muitas mulheres candidatas. E eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com algumas antes de se pré-candidatarem. E eu falei, pois se candidate. Porque precisamos... É um incentivo, né? Incentivo, exatamente. Precisamos incentivar mais mulheres a se colocarem nesses espaços. Porque é muito comum nós tolhermos a vontade de uma mulher para beneficiar um espaço predominantemente masculino. Isso é cultural. Porém, como eu falei, é pedagógico e a gente trabalha para que haja essa mudança na nossa sociedade. Vamos mudar, né, doutora? Vamos. Está na hora de mudar isso aí. Muito bem. Doutora Aline, a senhora tem conhecimento de que muitos advogados das subseções, a senhora já falou lá atrás, mas aqui é uma pergunta crucial para esse ponto. Encontram-se em situação de vulnerabilidade, notadamente com a pandemia, pois eu, José Carlos, recebo em média de 5 a 10 telefonemas de advogados por semana pedindo todo tipo de ajuda. A senhora já discutiu com o grupo que apoia um projeto de acolhimento a esses profissionais, notadamente os da melhor idade? Com certeza, doutor Zé Carlos. Nós temos muita preocupação com a qualidade de vida do advogado e da advogada. Temos muitos amigos nossos passando por muitas dificuldades, e quando eu digo muitas, é muitas mesmo. Nós fizemos mutirões para fazer doação de cesta básica. Inclusive, saiu até uma reportagem no Metrópolis, que também é fácil de vocês consultarem, que 40% de advogados entre Goiás e DF estão realmente numa situação muito difícil. E nesse processo eleitoral, doutor, nós temos um desafio muito grande. Há muitos advogados estão inadimplentes. E, teoricamente, só podem participar do pleito aqueles advogados adimplentes. Mas hoje, no Distrito Federal, nós temos uma classe com 48% de inadimplentes. Metade? Quase metade dos nossos advogados ativos. Nós chegamos a protocolar já um pedido no Conselho Federal e na OAB do Distrito Federal para que haja a dispensa dessa cobrança, para possibilitar que esses advogados possam participar do pleito eleitoral. Isso. Já tiveram resposta, doutora? O doutor Délio, ele ainda não respondeu oficialmente, mas ele disse que não tem como atender a esse pedido e vai aguardar a manifestação do Conselho Federal, em que pese a gente entenda que ele pode sim se manifestar, e nós já estamos, inclusive, preparados para ações judiciais nesse sentido. Muito bem. Doutora Aline, como vê, como analisa a implementação do Hospital do Advogado, uma vez que somos hoje aproximadamente 70 mil advogados? A senhora já discutiu com o seu grupo esta possibilidade? Com certeza, doutor Zé Carlos. Isso aqui é uma proposta que está entre o nosso plano de trabalho.
Eu acredito que isso já deveria ter sido implementado, porque isso é uma proposta, na verdade, bem antiga. Nós só fizemos resgatar essa proposta, tendo em vista a grande necessidade que os advogados se encontram hoje e também os preços absurdos que estão em plano de saúde. Então, isso aqui, na verdade, é uma proposta antiga que nós resgatamos para que ela possa ser inclusa no nosso plano de trabalho. Muito bem. Aproveitando essa colocação da senhora, e um plano coletivo, doutora, com essa quantidade de profissionais inscritos, um plano coletivo facilitaria muito. Com certeza, planos coletivos, convênios. E eu não falo nem só na questão da saúde, por exemplo, educação, creche. Isso tudo tem que ser viabilizado. Atendimento aos familiares, né, aos filhos. Com certeza, muito bem. Doutora Aline, a senhora é conhecida como militante de esquerda. Pretende trazer esse viés político para dentro do Conselho Federal? Essa é uma pergunta que alguns me fazem, não muitos. Mas o que acontece? A OAB, ela tem que ser independente, né? Nós temos advogados com uma linha de direita, uma linha de esquerda, e isso tudo tem que caber dentro da OAB, porque a OAB, que tanto representa o nosso Estado democrático de direito, tem que abrir o diálogo para qualquer linha, seja de direita, esquerda, de centro. E, na verdade, essa questão de ser militante de esquerda ou de direita, na verdade, nem cabe tanto a mim, porque eu sou advogada e defendo a nossa Constituição. Claro. E a defesa da nossa Constituição... Ela é suprapartidária. Exatamente. Muito bem, gostei da sua saída, viu, doutora Aline? Doutora Aline, antes de continuarmos aqui, vamos informando a senhora de que nós estamos sendo assistidos por alguns países, dentre eles Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, o Haiti, que teve agora um atentado recente, né, que foi ceifada a vida do presidente do Haiti, Guatemala, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana Francesa, na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Vaticano, Itália, nos países os países orientais, Japão, Singapura, Coreia do Sul, China, os países africanos, África do Sul, Angola, Togo, Moçambique, os países lá dos países árabes, Egito, Israel, Países Árabes Unidos e Turquia, dentre outros. Aproximadamente 40 países estão assistindo a nossa entrevista. então a responsabilidade é muito grande, né, doutor? Muita responsabilidade a gente falar para esse povo todo. E hoje, verdade. Através do mundo virtual, facilitou isso em tempo real. A gente está conversando com esse povo todo e muito nos honra e muito nos orgulha. Doutora Aline, a senhora pretende levar ao grupo que apoia a implementação junto ao governo do Distrito Federal? A senhora nos falou ainda há pouco que tem muita facilidade com o governador, que a senhora tem uma relação de amizade com o governador. A da advocacia da ativa, uma vez que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele é advogado, foi presidente da seccional e secretário adjunto do Conselho Federal na gestão anterior. E não se tem conhecimento de nenhum projeto de acolhimento ou ajuda aos advogados. Desconhecemos as razões, salientando que a maioria dos estados já implementaram a advocacia da ativa, o que ajuda em muito os advogados neste momento crucial. Exatamente, doutor Zé Carlos. Tem um estudo que foi realizado que fala que se não fosse a advocacia da ativa, em especial no estado de São Paulo, que é o estado com maior número de inscrições de advogados e advogadas, muitos estariam à beira da fome, da miséria. A advocacia da ativa, ela realmente tem salvado vidas e dado o mínimo de dignidade. E é isso que nós queremos para o Distrito Federal. Como eu falei agora há pouco, a pandemia ela possibilitou o aumento significativo de demandas judiciais,
porém que privilegiou grandes escritórios, porque a maioria foram demandas empresariais. Claro. E o pequeno advogado, e o advogado que trabalha autônomo, está passando por sérias dificuldades. E num momento como esse, a advocacia dativa faz toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença. E eu saliento aqui, doutora, que a maioria dos estados, aqui nós temos o estado de Goiás, já implementou esse Já implementou, exatamente. Então, isso é e vamos brigar para que aqui no Distrito Federal também seja implementado. Seja levado isso aí à Câmara Legislativa. Exatamente. Seja discutido, chamado na mesa o pessoal competente, né, a Câmara Legislativa, o governo e as pessoas os gestores, para que a gente possa ter esse ganho, né? Que realmente é uma proposta que necessita ser implementada. Como eu falei, a nossa advocacia ela passa hoje por um momento de empobrecimento. E a advocacia dativa é uma das ações que irá dar o mínimo de dignidade para o advogado e para a advogada. Com certeza. Doutora Aline, como a senhora vê, como está a advocacia? A senhora tem uma larga experiência em direito fundiário e direito agrário. Nos fale como está a advocacia fundiária e agrária hoje no Distrito Federal. A senhora cuida de várias demandas nesse sentido, né? Exatamente. A minha área de atuação, né, minha especialização, assim como a criminal, mas especialmente a agrária, fundiária e urbanística é a minha especialização. O Distrito Federal teve um grande avanço no atual governo, com a alteração de diversas leis, tanto na área urbana quanto na área rural, que viabilizou aqui no Distrito Federal que tange na área urbana, vai possibilitar a regularização de mais de 40 mil habitações e também estamos aí em andamento com a reformulação da lei do PRAT, que é a lei do Programa de Reforma Agrária do Distrito Federal, que também será um grande avanço para a gente regularizar pré-assentamentos e acampamentos ainda da reforma agrária há anos constituídos e sem qualquer avanço. Isso. Então, nessa área, realmente, nesse governo, tem tido um grande avanço, em especial a partir da aprovação da Lei 13.465, na qual o Distrito Federal tem cada vez mais absorvido. Isso, muito bem. Doutora, isso são notícias que a gente chama, como jornalista, na Rádio Peão, de que muitos políticos do Distrito Federal têm várias... A senhora está falando na regularização do direito fundiário aí, do direito agrário. Tem muitos políticos com várias regiões que eles são donos ou têm lá os seus laranjas cuidando dessas áreas aí. Isso é verdade ou é mais uma fake news? Isso. Bom, não sei dizer se é verdade, mas a regularização ela vai para quem tem a posse, né? Claro. Então, se o laranja está ou não... Na posse, porque aqui corre muito isso, e aqui no Distrito Federal sabe disso, existe. E a senhora sabe que o Distrito Federal é o zero e vezeiro a manter essas práticas, né, doutora? Sim, precisa exatamente. ser acabado com isso. E a gente tenta fazer um trabalho muito forte junto ao governo para inibir a grilagem de terra. De terra, né? Eu moro ali na região norte de Brasília, nós enfrentamos ali grandes quadrilhas de grilagem de terra, e no qual a gente tem realizado um trabalho em conjunto para tentar prender essas quadrilhas, né? Porque elas causam um dano coletivo. Você vê, uma grilagem de terra, a pena é menor do que um estelionato, né? Então é um absurdo, o estelionato furto, que na verdade é um furto coletivo, né? E a pena é muito baixa. Então a gente ainda precisa melhorar, inclusive, essa questão de como punir essas pessoas. E aí fica fácil, eles se enriquecem. A impunidade faz com que há uma reiterada prática desses crimes, né? Exatamente. Muito bem. E, doutora Aline, e como está nossa área, né? Como a senhora está vendo a advocacia criminal nesses tempos de pandemia? A advocacia criminal ela tem passado por muitas dificuldades. Eu arrisco a dizer que seja a área que mais tenha sofrido durante esse momento, porque nós lidamos com
a defesa de direitos que são inegociáveis. Fazer uma audiência por videoconferência num processo criminal é muito delicado e muito perigoso, principalmente quando você tem um acusado ou um réu que você não tem contato físico com ele, você não está vendo ele. Como que você pode garantir que ele realmente está falando de livre e espontânea vontade? Claro. Então, eu vejo que nesse momento de pandemia, realmente, a área criminal ela tem sofrido bastante. A senhora entende que o processo virtual na área penal ele fica contaminado? Totalmente, as provas, tudo fica contaminado. Eu acredito, na verdade, que falta uma ação mais incisiva da OAB contra isso, porque isso é um direito negociado. E também do judiciário. Claro, do Ministério Público. Quando um advogado, eu muitas vezes já reclamei para juízes com relação a essas audiências que são virtuais, eles não aceitam nem conversar. Então, é necessário um diálogo entre juiz, entre magistrados, entre Ministério Público, para entender que o advogado não está ali para desafiar eles, não é concorrente. Na verdade, o advogado ele nem fala por si. Ele está ali só para resguardar o direito de quem ele está defendendo. Então, e no processo criminal é muito delicado. Isso torna-se ainda mais agravante. Mais agravante, né? Já tem já tem conversas aí, que já tem juízes aí já se arvorando com a finalidade de fazer tribunal do júri virtual. Isso não existe, isso é absurdo. Isso não existe, total. Vai ficar completamente contaminado. E o judiciário, nosso judiciário, ele é muito rico, ele tem total condição de viabilizar o restabelecimento das audiências presenciais. Claro, com certeza. Mas eu indago da senhora, o sistema virtual hoje, ela é uma realidade sem volta? Tirando a esfera penal, doutora? Eu acho que as plataformas virtuais elas são uma realidade sem volta. Agora, eu acho que para nós, advogados e advogados, nosso sistema judiciário, ele precisa ser melhorado. Claro. Ele precisa de melhorias. Precisa dar uma atenção devida a isso aí, precisa de reparos e precisa de aperfeiçoamento, né, doutora? Exatamente. Muito bem. Doutora Aline, como pretende tratar no Conselho Federal, caso eleita, a cláusula de barreira, uma vez que os advogados só podem se habilitar a cargos após 3 anos, isso nas subseções, né? 5 anos nas seccionais, né? Isso. Como a senhora pretende tratar disso? Eu acho isso é um retrocesso, não é? Como é que a senhora vê isso? Eu acredito que a OAB ela deve possibilitar e viabilizar para a redução desse período, né? A gente não pode mais ter... A advocacia ela é jovem, né? A advocacia é uma classe que é predominantemente de jovens advogadas e advogados que querem participar e devem participar. Não tem mais razão de existir uma cláusula de barreira como essa. Então, assim como nós defendemos a eleição direta do Conselho Federal, nós também defendemos a redução desse tempo de 5 para 3 anos, sim, para viabilizar e possibilitar que todas e todos possam participar do processo eleitoral. Até porque, doutor, as outras profissões, médico, dentista, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, veterinário, essas outras profissões o cara terminou o curso, se habilita, se inscreve e vai trabalhar. E os advogados hoje são todos profissionais altamente competentes. Essa juventude que chegou aí está muito bem preparada, né, doutora? Exatamente. Em que pese eu acho que há uma necessidade de um acompanhamento melhor para com o advogado jovem, né? Muitos saem das faculdades, às vezes só enxergam 2 nichos, ou é o criminal ou é o civil. Quando nós temos aí um leque de oportunidades na qual ele pode estar se profissionalizando para atuar. Outra coisa também, a carteirinha da OAB do advogado, do estagiário, ela é o dobro da do advogado iniciante. Nós não podemos, o estagiário não tem dinheiro para nada. Tinha que ser de graça isso, gente. Tem que. Exatamente. Como que você vai dar condições para o estagiário, que é início de carreira, né? Começar a exercer ali minimamente a sua profissão, tendo que pagar R$400 numa carteira? Não tem como. Então, existe
uma série de ações que a OAB deve melhorar e dar a necessária atenção para a jovem advocacia. Muito bem. Doutora, a senhora está de acordo, doutora Aline, de que precisamos deixar os interesses pessoais para respeitar os interesses da classe, notadamente os menos assistidos? Precisamos se preocupar também com o ser humano e não somente com interesses de grupos. Com certeza, doutor Zé Carlos, eu acho que a nossa classe, ela fala por si só, e hoje ela clama por mudanças, porque nós viemos de uma série de gestões que sempre representaram os mesmos grupos, e hoje desencadeou num processo de desgaste dentro da OAB. É por isso que nós falamos que a OAB ela não pode representar grupos. Até citei agora há pouco, né? Muitos me perguntam, você é do grupo A ou do grupo B? Nós não podemos mais ter isso na OAB. Então, para que a OAB seja realmente a entidade que é a advogada de todos nós, ela não pode representar grupo A ou B, ela tem que representar os interesses das advogadas e dos advogados. Muito bem. Doutora, nós já vamos encerrar aqui. Eu vou abrir o espaço aqui para a senhora, para as suas considerações finais. Muito obrigada, doutor Zé Carlos. Como eu falei, é uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse programa tão maravilhoso. A todos que estão nos assistindo, compartilhem, divulguem. Nós estamos num momento essencial da nossa profissão, da nossa classe. É um momento de todas as advogadas e todos os advogados se sentirem envolvidos com esse processo. Nós queremos isso, queremos alcançar todas e todos. Quantos e quantas são as advogadas pelos qual nós conversamos e partilhamos, no qual nos dizem, eu não quero saber da OAB, eu nem voto. Nós queremos que você vote e queremos que vocês se sintam representados. Por que eu falo tanto de mim, doutor? Porque eu não tenho familiares que são da grande advocacia. Aliás, eu fui a primeira advogada na minha família. Então, isso é muito representativo. Nós precisamos eleger aqueles que sentem as dores da advogada e do advogado. E é nesse processo que eu venho aqui convidar todas e todas a conhecer as nossas propostas e mais que isso, a andar conosco, porque eu tenho certeza absoluta que vocês se sentirão representados. Muito bem. Doutora Aline, eu que agradeço a entrevista esclarecedora aos nossos telespectadores e convido-a para, em outras oportunidades, debatermos estes e outros assuntos de fundamental relevância para o Distrito Federal, para a advocacia, para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte constatação: sempre serão os detalhes que farão com que a gente admire ou perca o encanto pelas pessoas. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Doutora Aline Marques, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. A senhora vai receber aqui um arranjo de flores, que isso aqui é uma homenagem do Rancho Paraná, da TVN Brasil e do meu programa Uma Conversa Legal, representando todas as mulheres em situação de rua que a senhora muito representa lá, tá bom? Ó, deixa eu só fazer um comentário. O movimento de população em situação de rua, eu que vim de movimento social, né? Foi o primeiro movimento na qual eu advoguei logo que me formei. Eu tenho muito orgulho disso, então muito obrigada, doutor. Tá certo. Muito obrigado. E assistam agora o programa MT Bike, Pedal, Saúde e Entretenimento, com o nosso diretor Elicaso Fabão e toda a sua equipe. Uma boa noite a todos. Primeiro lugar absoluta.